Hidrostática. Hidrostática é o ramo da física que estuda os fluidos em equilíbrio. Fluidos aí você pode ter líquidos e gases. Pressão. Pressão é uma relação entre força aplicada e área na superfície. Matematicamente você vai colocar pressão é igual a força sobre área, onde P é pressão, F é força, A é área. As unidades você pode ter aí Newton por metro quadrado do Sistema Internacional. Você pode ter outras, como atmosfera, milímetros ou centímetros de mercúrio, PSI, bar, dentre outras. No Sistema Internacional, a unidade de Newton por metro quadrado também pode ser escrita como Pascal. Outra coisa que você precisa conhecer é massa específica e densidade. Massa específica é uma razão entre massa e volume de uma substância. Como é que se calcula? Massa específica, massa por volume. Massa específica a gente escreve com a letra μ. Densidade é uma razão entre massa e volume, só que agora de um corpo. Densidade, massa por volume. Qual a diferença entre os dois? Massa específica é de substância, densidade é de um corpo. Exemplificando. Uma moeda que possui gramas afunda. Já um navio que possui várias toneladas flutua. A moeda é maciça. Logo, a densidade da moeda e a massa específica do metal que ela é feita são iguais. Aquela razão, se você fizer a conta mesmo. Já o navio é oco. Dessa forma, a densidade do navio é menor do que a massa específica do material do qual ela é constituída. E menor do que a da água. Exatamente por isso que ele flutua. O menor, quem tem menor densidade, sempre vai ficar flutuando. Pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão exercida pela coluna de um líquido. Pressão, sempre lembrando, é força sobre área. Se você tem um recipiente, esse recipiente contém um líquido, a força que essa coluna de líquido exerce sobre o fundo é o próprio peso. Então a pressão pode ser escrita como sendo peso sobre a área, a força é a peso. Peso é massa vezes a gravidade. Então fica massa vezes a gravidade dividido pela área. Essa daí é a equação 1. Só que lembrando que densidade é massa por volume, nós podemos escrever que massa é densidade multiplicado pelo volume. Nós temos a equação 2. Substituindo a equação 2 na equação 1, então a pressão hidrostática é massa vezes a gravidade sobre a área, só que massa é densidade vezes volume, vezes a gravidade sobre a área. Só que você conhece o volume. O volume é a área da base, multiplicado pela altura. Então, a pressão hidrostática, fazendo todas as suas substituições, pode ser calculada como densidade do líquido, gravidade, multiplicado pela altura, onde pH é a pressão hidrostática, que é a pressão do líquido, a densidade é do líquido, G é a gravidade e H é a altura. Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin diz o seguinte: a pressão total a que um ponto está submetido é igual à pressão hidrostática do líquido mais a pressão atmosférica. Pressão é a pressão hidrostática mais a atmosfera. Só para lembrar, quem é a pressão atmosférica? É a pressão que o ar faz sobre nós. Essa pressão ela depende de alguns fatores, só que principalmente da altura. Você pode verificar que no litoral tem muito mais ar do que aqui na serra. Então, quanto maior a coluna de ar, maior a pressão que a atmosfera vai exercer. Bom, o valor da pressão atmosférica foi determinado por Torricelli. O que ele fez? Ele pegou um tubo contendo mercúrio e ele colocou numa bacia. A atmosfera faz pressão aqui embaixo. Então o líquido, no caso o mercúrio, vai ficar até uma determinada altura. Não importa a posição que você coloque este tubo, pode ser vertical, pode ser inclinado, a altura sempre será 76 centímetros. Isso aqui é o mesmo princípio de você tomar um refrigerante por canudinho. Quando você puxa o canudinho, na realidade você está puxando o ar daqui, provocando um vácuo.
a atmosfera que está empurrando o refrigerante para baixo. O refrigerante só tem um lugar para ir, então ele segue o canudo até chegar até a boca. Então, na realidade, não é você que faz a força, você cria apenas um vácuo fazendo a sucção. Quem faz o refrigerante subir é a atmosfera. Para a água, tem uma determinada altura. Essa altura é aproximadamente 10 metros. Então, você não consegue tomar água de canudinho a altura de 10 metros. A partir dessa experiência de Torricelli, foi definida uma unidade de atmosfera. Então, uma atmosfera é equivalente a uma altura de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. No sistema internacional, 1 vezes 10 a quinta Pascal, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Em hidrostática, você pode ter líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis, como por exemplo, o óleo e a água. Sempre que você tiver dois líquidos que não se misturam, o que tiver a menor densidade sempre ficará em cima. Quem tem maior densidade fica embaixo. Algo que você pode ter também são os vasos comunicantes. Você pode verificar que nesse vaso, cada ramo aqui tem formatos diferentes ou volumes diferentes, não importando. A altura do líquido aqui foi sempre a mesma. Isso porque a atmosfera está agindo e nós só temos um líquido. Misturando vasos comunicantes com líquidos immiscíveis, você pode ter os famosos tubo em 1. Quando você tem tubo em 1, você tem uma superfície de separação e aqui você tem o líquido 1 e o líquido 2. O líquido 1 ele é mais denso, porque ele está embaixo. Você tem a pressão atmosférica agindo dos dois lados, já que os dois lados estão abertos. Essa superfície é extremamente importante, a superfície de separação. Aqui nós temos os pontos A e B. Sendo que, se você tem uma superfície de separação, esse ponto A está no líquido 1 e o ponto B também está no líquido 1. Afinal, ele está na superfície de separação. Logo, eu posso afirmar que as pressões são iguais. Quem tem do lado esquerdo? O que tem em cima do ponto A? Você tem o líquido, então você tem a pressão hidrostática, mais a atmosfera. O que você tem do lado 2? O líquido vermelho, exercendo pressão, mais a atmosfera. Pressão hidrostática depende da altura do líquido. Portanto, você pode igualar a pressão deste lado com a deste lado. Perceba que a pressão atmosférica faz a pressão dos dois lados, então ela pode ser cancelada. Neste caso específico, você pode afirmar que a pressão hidrostática do líquido 1 é igual à pressão hidrostática do líquido 2. O princípio de Pascal diz o seguinte: o aumento de pressão em um ponto do líquido é transmitido a todos os pontos do líquido e também do recipiente. Então você pode ter isso em direções hidráulicas, prensas hidráulicas, macacos, elevadores, freios. Você tem várias aplicações. Aqui eu coloquei o mais clássico, que é um elevadorzinho hidráulico. Então você faz uma força pequenininha do lado esquerdo e você tem uma força grande do lado direito. Você fazendo a força, você provoca um deslocamento e a pressão que você exerce deste lado, essa variação de pressão, ela vem desse lado. Então você pode escrever que F1 sobre a área 1 é igual a F1 sobre a área 2. Quanto maior a área aqui, você tem um maior ganho de força. E se você quer descobrir algo sobre deslocamento, o volume deste lado é igual ao volume deste lado aqui. Como essa área é maior, acaba que a altura que ele atinge é menor. Princípio de Arquimedes. Todo corpo mercurial em um fluido, líquido ou gás, fica submetido à ação de uma força vertical para cima e com módulo igual ao peso do fluido deslocado. Aqui nós temos a imagem de um dirigível, aqui um balãozinho cheio com gás hélio, festas infantis, e aqui nós temos uma pessoa lendo
uma revista aí calmamente lá no Mar Morto. Mar Morto, a densidade é extremamente alta, muito salgado, então nosso corpo flutua com maior facilidade. Como nosso corpo é 70% feito de água, nossa densidade é muito próxima à da densidade da água. Essa força, que nós chamamos de empuxo, o seu módulo pode ser calculado da seguinte forma. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Empuxo é a massa do líquido vezes a gravidade. Lembrando que massa é densidade vezes volume, o empuxo pode ser calculado como densidade do líquido, gravidade vezes o volume imerso. Sempre lembrando que exercícios de flutuação, empuxo é igual ao peso. Por enquanto é isso. Numa próxima aula, alguns exercícios. Até lá.